Caríssimos amigos, senhoras e senhores, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, Denise. Bom dia, Beto. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma manhã pródica de aprendizado, de bênçãos para todos nós. Nós iniciamos a nossa atividade endereçando um abraço a todos os nossos teleouvintes da rede Amigo Espírita, que nos acompanham através do site da rede, da transmissão pela conta do YouTube, pela transmissão da Rádio Amigo, bem como também abraçamos os nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Que todos que estão no chat do YouTube, do Facebook, possam se sentir envolvidos pelas essas vibrações de fraternidade. Nós agradecemos a presença de toda a equipe, a técnica, os nossos amigos que estão moderando o chat, a Cleusa, que a gente possa aprender o melhor e que os amigos do chat que vão endereçar as suas participações, nós pedimos que envie dentro do próprio desenvolvimento do tema, procurando os amigos que estão no chat focarem no estudo, para que não haja dispersão, o que tem acontecido algumas vezes. Bom, gente, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 3 do Apocalipse. Nós estamos trabalhando na 7ª carta à igreja de Laodiceia. Como de costume, nós vamos fazer a leitura dos versículos dessa carta, a partir do verso 4. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Vamos ficar por aqui. Temos mais 3 versículos, mas vamos nos aquietar aqui. Na última semana, nós trabalhamos com muita alegria o início dessa 7ª carta. Eu gostaria de pedir ao Júlio que nos ajude agora no início, relembrando alguns aspectos, resumidamente, que foram trabalhados na última semana. Nós trabalhamos o versículo 14 e temos aspectos interessantes aí nesse versículo, que é a questão da fidelidade, a testemunha fiel e verdadeira, que é um aspecto importante de nós levarmos em consideração mais atenta, porque nós, na nossa vida cotidiana,
nós testemunhamos alguma coisa, sempre. Testemunhamos lealdade a algum padrão de conduta. Então nós podemos testemunhar nas nossas ações naturais do dia a dia, sem que nós percebamos, uma fidelidade ao materialismo, uma fidelidade ao egoísmo, ao orgulho, que aprendemos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 895, que o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. E no final, lá nos comentários final da pergunta, vamos encontrar que o apego aos bens materiais é sinal notório de imperfeição, porque quanto mais o ser se apega aos valores materiais, menos compreende a sua destinação espiritual. Então é uma questão inversamente proporcional. Quanto mais apego à matéria e às suas sensações, aos valores materiais, menos compreensão da nossa destinação espiritual. Então nós permanecemos no plano de um testemunho complicado no mundo. E vamos multiplicando esse posicionamento para com todos que conosco convivem. E nós que já adentramos nos territórios amplos do cristianismo, os territórios extraordinários que Jesus descortina para nós, que já nos afeiçoamos à mensagem, que já aceitamos a mensagem, então precisamos de exercitar um testemunho fiel dessa nova prerrogativa, desse novo padrão de diretriz que nós adotamos, que evidentemente é o grande desafio. Então estabelecer a fidelidade ao que é verdadeiro. O que é verdadeiro é aquele valor que vai nos garantir equilíbrio, vai nos garantir felicidade, alegria, mesmo após a desencarnação. Porque os valores materiais puramente, simplesmente, o apego a esses valores materiais vai nos garantir um estado de ansiedade, de angústia após a morte, porque nós não teremos mais a posse desses aspectos. Então é preciso trabalhar com vistas ao que é verdadeiro. O verdadeiro é aquilo que nós angariamos com o bom uso que fazemos das coisas materiais. O bom uso que fazemos das coisas materiais atesta a nossa fidelidade ao processo. Nós podemos ter bens materiais? Podemos. Agora, o que importa para nós o que qualifica ou desqualifica é a função do bem material para nós. O uso. Como nós usamos, para que nós usamos. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Podemos ter um automóvel? Claro que podemos. Agora, qual o uso que vamos dar a esse automóvel? Qual o objetivo? Para usar em família? Confraternizar com a família? Para nos transportar para a casa espírita? Para nos levar para as tarefas? Porque se nós não tivermos um carro, vamos depender do transporte público, vamos perder oportunidades por causa do tempo. Não é isso? Então é importante o bom uso das coisas. O bom uso. Porque o progresso do mundo, o progresso científico, o progresso tecnológico, vai nos liberando dos trabalhos mais rudes pela multiplicação dos equipamentos. Isso é natural no progresso. Então nós temos que buscar o bom uso. E no nosso caso aqui, testemunhar no
usufruto das coisas materiais, a nossa fidelidade ao Evangelho. A esse princípio, o princípio da criação de Deus. Um dos aspectos aí do 17, o princípio fundamental da criação de Deus, a base é o amor. E o amor é uma grande lei. Tanto que o amor é uma grande lei, que nós amamos qualquer coisa. Amamos qualquer coisa. É uma tendência natural. Amamos o dinheiro, amamos os bens, certo? Então o foco do amor deve ser próximo. Nosso relacionamento com o próximo. Esse deve ser o foco. Então esse é o princípio da criação, porque nós vamos compreender com Paulo, aprender com Paulo, que os mundos, pela palavra de Deus, são criados. Os mundos mentais, os mundos espirituais, os mundos internos, pela palavra do Deus interno. Vós sois deuses. Então nós temos uma capacidade de elaborar um mundo. O mundo é elaborado por nós. E a misericórdia de Deus vai nos alocar no mundo físico de acordo com o mundo interior, de acordo com o que vigora na nossa intimidade. Então, o escalonamento dos mundos, mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores, mundos ditosos, mundos celestes, que são em número infinito, cada uma dessas categorias, esses mundos serão acessados por nós. A misericórdia de Deus vai nos posicionar em cada mundo, de acordo com o mundo mental, o mundo interior, para onde nós seremos úteis de acordo com a nossa expressão interior. Bom, gente, muito bem. Na última semana, nós trabalhamos também os aspectos históricos. Eu gostaria só de retornar para que a gente possa dar encaminhamento a esse versículo 15. Para quem está vindo a primeira vez, a igreja de Laodiceia, o nome Laodiceia significa o quê? Povo reinante. Essa igreja era governada pelos membros de uma cidade que era um centro comercial muito importante. Era famosa a cidade por causa da linha de lã negra, que era tecida e usada para fazer roupas finas e caras. Havia também uma escola de medicina. Bom, isso também caracterizava a cidade tinha bancos. Ela tinha um comércio muito forte. Então era uma cidade muito pródiga em termos materiais. Havia também uma escola de medicina ligada ao templo de Esculápio, cujos médicos preparavam um pó frígio, famoso para a cura de infecções oculares, usando em forma de colírio. Seus moradores eram, entre os quais havia uma grande colônia judia. Haviam reunido consideráveis fortunas, conforme dissemos. O grande problema dessa cidade era o suprimento de água. Suas próprias fontes produziam água geralmente muito quente e poluída, que não se podia beber. Construíram então canais de pedra para trazer água da cidade vizinha, Heliópolis. Mas o que acontecia? A água chegava morna, tendo que ser esfriada antes de se poder beber. Então, aqui nós vamos ver no contexto a ser discutido que vai haver uma tônica, vamos dizer, uma chamada de atenção muito contundente, usando o símbolo da água, não é? Que era nauseante. E aí a gente vai falar um pouquinho do comportamento que pode se tornar um comportamento que vai trazer dificuldade para nós outros, ok? Então, quer dizer, a água não sendo quente e nem fria, no caso de quente,
para favorecer a cura, e no caso de fria, para favorecer a parte refrescante, ela ficava a condição do meio termo, né? Então você nem aquece nem refresca. E isso é que vai favorecer as dificuldades existenciais que nós vamos criando no caminho. O nosso tema hoje é aprendendo a se posicionar. Oi? Pois não, pode pegar. Gente, as participações são abertas, a gente passa o microfone para quem quiser participar. Luiz vai falar agora. Bom dia, Luiz. Bom dia, bom dia. Nossa, uma coisa rápida. Primeiro, assim, sobre essa lã negra, né? Alguns trabalhos de arqueologia recente, eles descobriram algumas áreas que provavelmente eram essas tinturarias que trabalhavam nessa época. E uma outra coisa que eu acho assim que me chama um pouco a atenção é o amém, né? Uhum. O amém aqui, ele está no início de um texto e não no final de um texto, como a gente normalmente percebe, né? Aí a palavra amém, ela vem do hebraico, né? E no hebraico, quando você coloca o amém no início, indica que aquilo que ele vai ser falado é uma coisa verdadeira. E quando ela está no final, ela indica um assim seja. Concordo com isso, né? Ou seja, como aqui quem vai falar é o Cristo, por isso que o amém ele está no início, né? Ou seja, o que vai ser dito é uma coisa verdadeira, né? Se ele estivesse no final, seria um esclarecimento para nós, vindo dele, e nós diríamos o amém no final, que seria o assim seja. Então nós podemos, se você me permite, já entrando na sua barca, né, na sua viagem, o amém no início, ele caracteriza uma intuição genuína. É uma revelação que brota de dentro para fora. O amém no final, ele pode ter a configuração de uma revelação que vem de fora para dentro e que você reconhece a autoridade dela. O que significa isso? Em doutrina espírita. A doutrina espírita, ela vem de fora para dentro, porque ela é um estudo, ela é uma doutrina, não é verdade? Nós vamos estudar uma doutrina, nós vamos estudar a mediunidade, a influência dos espíritos nas nossas vidas, nós vamos estudar a lei de causa e efeito, livre-arbítrio, etc, 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 etc. Então a doutrina espírita propõe uma metodologia educacional para o espírito. Então ela propõe a educação. O evangelho é diferente. A gente acha que o evangelho está lá fora igual a doutrina espírita, porque ele tem toda uma estrutura doutrinária. Ele está aqui, nós temos a Bíblia. Nós temos o Novo e o Antigo Testamento, concorda? Temos as cartas. Mas o Evangelho, na essência, ele não está aqui. O Evangelho é uma proposta a ser vivenciada. Então, a revelação é genuína do Evangelho quando ela parte do coração. Captaram o que eu quero dizer? Então, é dentro do contexto que você colocou. Então, no final, o amém é a gente dizer assim: puxa vida, tem autoridade essa doutrina mesmo. Allan Kardec é o missionário, a doutrina espírita é extraordinária. Amém. Com o amém no início, é como se é a revelação que já está partindo de dentro do seu coração. Isso já te felicita, isso já te faz bem. Isso já garante para que você saia para agir tal qual brotou daqui. Brotou do coração. Foi fantástico a sua colocação. O Júlio já entrou quente, aí eu tentei jogar água morna nele, aí você tornou a jogar água quente. Então aí eu vou ser obrigado a me curvar às evidências. Né, Júlio? Porque eu tenho que... Desculpem. É porque eu deveria ter feito no início o contexto histórico, mas eu tive um problema técnico.
Então agora já colocamos o contexto histórico, já começamos na análise, então vamos para o texto de novo para a gente não perder o fio da meada, certinho? Ou Alain, né, Gino? Aí agora é Alain, né? É. E olha que a Alain é negra, é uma Alain muito especial, negra no sentido da elaboração dela, né? Bom, então vamos puxar agora para o versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá! Quem dera! Foras frio ou quente. O versículo seguinte, ele tem a ver, vamos trazê-lo, porque senão a gente vai ficar preso nas palavras. Assim, porque és morno. Se não é quente e se não é frio, és morno. E não és frio nem quente. Vírgula. Aí vem uma afirmativa do Cristo, que brota de dentro para fora. Eu vou no contexto, viu, Júlio? Vomitar-te-ei da minha boca. Se a gente for no literal, a carta do Cristo para essa igreja está dizendo o seguinte: vocês não estão no contexto, não estão agindo conforme eu ensinei, fogo eterno, castigo, é repreensão. Eu comentava com o Júlio que eu dei uma passeadinha rápida em alguns comentários sobre essa igreja, feita por irmãos teólogos, estudiosos, até de outras religiões. E para a grande maioria, a interpretação dessa carta, por conta desse vomitar-te-ei, é um contexto de repreensão do Cristo. Repreensão. Porque a análise histórica vai dizer o seguinte: eram ricos, eram pródigos, não é? No sentido material. Ou seja, estavam desviando do contexto. Mas nós podemos analisar de uma outra forma também. Nós podemos falar do sentido que não é uma repreensão, é um despertamento da maturidade, que é diferente. Despertar pela maturidade para o que a gente vai percebendo ser mecanismos que estão desviando, que estão nos desvirtuando, corrompendo. É o termo que a gente tem usado muito aqui no Apocalipse. Adulterando. Vou ser de novo didático por orientação do que o Luiz trouxe. Quando nós chegamos para o Espiritismo, fica fácil assim. Fica fácil. Quando nós chegamos para o Espiritismo, nós vamos começar a desenvolver uma cartilha pessoal. Isso pode, isso não pode. Ok? Existem, inclusive, até formas de expressar o Espiritismo pelo mecanismo da cartilha. Então você vai no centro espírita, aí uma amiga me contou isso ontem. Ela chegou numa casa espírita aqui na América do Sul, não vou dizer qual é a cidade da América do Sul. Aí ela começou a frequentar, começou a gostar da casa. Aí assistia as reuniões e tal. Aí como ela começou a ficar figurinha carimbada, aí descobriram ela lá. Descobriram ela sentada lá na plateia. Você tem vindo aqui? Como é que é seu nome? Pois é, fulano, apresentações. Você é espírita? Sou. E você é de onde? Aí começou. Ela falou que com 15 minutos a pessoa levantou a ficha toda dela. Mas você frequentou qual casa? O que você fazia lá? E pipipi. Aí ela falou assim: olha, você tem tudo para trabalhar na nossa casa. Depois que levantou a ficha dela, ela falou assim: você faz curso disso, curso daquilo, daqui a pouco você pode virar até presidente do centro espírita. Ela foi olhando para a pessoa assim: mas como assim? Mas para você chegar lá, você tem que fazer isso, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode. Aí ela falou assim:
Meu Deus, ela passou em revista todos os meus 20 anos de espiritismo. Ela me pressionou para que eu pudesse avaliar toda a minha conduta moral, e etc, etc, etc. E a minha carreira como espírita. Então eu vou aqui e vou me graduar. Então existem espíritas que apresentam a doutrina espírita na base da cartilha. E não é só porque o indivíduo chegou. É o dirigente que fica tomando conta da vida do outro. Que fala assim, para você frequentar a reunião mediúnica, você não pode isso, você não pode isso. O indivíduo se sente acuado. Aqui na FEAC funciona assim, Gino. Você me conhece há muitos anos. Eu não quero saber o que acontece na vida pessoal de quem quer que seja. Isso não é problema meu. Agora aqui a gente discute questões morais que têm a ver com a tarefa, certinho? Aqui a gente fala de nobreza, a gente fala de educação, porque tem a ver. Mas como é que a gente fala? Na base da cartilha? É pelo comportamento, é pelo exemplo. Você fala num tônus diferente. Você, ao invés de focar a treva, você foca a luz. A pessoa não está recebendo isso como algo impactante, mas sim como comportamentos que estão dizendo que tem alguma coisa de diferente. Pegaram aí? Então, isso é muito interessante, porque quem procura a religião já procura com um vício que é milenar, de que a religião funciona como uma foice castradora. Isso espanta. Não dá mais. Nós estamos no século XXI. Os jovens estão querendo saber o porquê e o para quê, o de onde e para onde. E quando será. Eu estou falando jovem porque nós ainda somos arcaicos. Então nós temos que trabalhar com a lógica, nós temos que trabalhar com a filosofia. Não há repreensão, porque quando você reprime, uma hora a panela de pressão explode. Não pode isso, não pode aquilo, aí ele vai. Está descobrindo muita coisa. O espiritismo é sensacional mesmo. Qualquer assunto que veicular aqui, o pessoal me pergunta, me dá a resposta. Em alguns casos eu dou. Outros eu dou um livro, não é, Álvaro? Bom dia, viu, Álvaro? Bom dia, Vanessa. Sejam bem-vindos. O indivíduo me pergunta no chat, qual que é a orientação? Nós vamos dar a resposta pronta? Se eu te dar a resposta pronta, eu te tiro a oportunidade de ir no livro, de você ter o prazer de manusear o livro. Isso é que é gostoso, a descoberta. Então, essa igreja de Laodiceia, ela não pode, para nós, respeitamos quem o faça, porque existem bilhões de pessoas que precisam da foice, que precisa do rigor, porque se não for assim, meu amigo, o mundo destampa na confusão. Por isso é que o estudo do Apocalipse, com todo respeito, e não estamos nos arvorando como pessoas diferentes, nada disso. Mas o estudo do Apocalipse é para quem está num patamar de buscar a revelação que vem daqui de dentro e não da que vem de fora. O Apocalipse não é para acabar com nada. O mundo não vai acabar nem aqui e muito menos daqui a milênios. Vai demorar muito tempo o mundo da Terra. Então o processo aqui tem que ser de dentro para fora. Então ele não pode ser repreensivo. Mas no contexto, o que a gente pode? Vamos discutir aqui. O que a gente pode falar sobre essa questão do quente, do frio e do morno? Eu queria ouvir, eu vou começar a ouvir a Denise. Denise está aqui, ela está sentindo, a Denise está mais para frio, porque entra um vento nessa curva aqui, né? Pode falar, Denise. Houve uma participação de um irmão chamado Ito Pessoa, de Natal, do Rio Grande do Norte. Você havia dito a respeito da água quente e da água fria. E ele pergunta assim: podemos imaginar que essa água quente ou fria, podemos dar o conceito referente ao remédio, porque a diferença entre o veneno e o remédio é a sua dose? A pessoa que tem autoridade para responder é o nosso doutor Luiz. Vai lá, Luiz, responde para ela. Podemos imaginar que essa água quente ou fria,
podemos dar o conceito referente ao remédio, porque a diferença entre o veneno e o remédio é a sua dose. Ele faz essa relação, porque o Carlos Alberto falou também que essa discrepância entre essa água quente e a fria que seria o problema. Então ele comparou isso entre a dose e o remédio. Em relação ao remédio, é verdadeiro, né? Toda medicação ela é composta em termos de concentração para que ela tenha realmente uma dose terapêutica, né? Se você oferece uma dose abaixo daquela, você dá uma dose subterapêutica que não terá efeito de cura nenhuma e pode até piorar a saúde da pessoa. Se você dá uma dose excessiva, realmente pode matá-la, né? A água, se você comparar isso trazendo para a água água fria, ela serve para beber, né? Mas a água em excesso muito fria, ela pode te causar transtornos também de garganta, algum processo inflamatório, de alguma forma, né? A água quente da mesma forma, né? Ela pode servir para um bom banho, ela pode servir para um bom tratamento terapêutico, mas se você erra na dose, ela pode te queimar. Uma água fervente, ela pode te matar também, né? Então a gente percebe que o morno, ele durante muitos anos não, desde a filosofia grega, Aristóteles traz para a gente que o meio termo é o ponto bom das coisas. Entre os extremos não conseguem ver todo. O meio termo, você tem uma visão de ambos os lados. Então o meio termo sempre foi uma coisa boa. Então, o morno, aparentemente, também seria uma coisa boa. Só que aqui, o morno, tem que explicar. O que eu trago para mim é que esse morno aqui é de um morno indeciso. É um morno que não faz uma opção nem pelo frio, nem pelo quente. É aquele morno que está em cima do muro, que não resolve. Gente, eu frequento a doutrina espírita, eu estou aqui, já tenho meus conceitos, mas eu não consigo implementá-la. Ainda na hora que eu vou fazer, os meus conceitos anteriores ainda falam mais alto. E eu fico na indecisão, eu fico naquela, o que eu faço? Aí aquilo que, como eu fui falar no início, aquela doutrina que entrou para mim, eu acabo não consigo internalizá-la, aplicá-la no meu dia a dia, e eu acabo, às vezes, entre aspas, vomitando aquilo que deveria ser interiorizado, só que ele sai. Eu não consegui transformar aquele conhecimento numa coisa verdadeira. Tá? Então, só recapitulando, organizando e deixando mais claro ainda. Então nós temos 3 aspectos aí, né? O quente, o morno e o frio. Beleza. No quente e no frio, tanto no quente quanto no frio, você tem que buscar o meio termo. Esse meio termo que está sendo falado aqui, não é, do morno, é o que não presta. É o que não presta. Mas em tudo nós precisamos do equilíbrio. Então, quando a gente começa na doutrina espírita, a gente empolga. Vira uma fervura. Não é assim? Vira uma fervura. Meu Deus, ali está em tudo que eu procurei. Nossa, mas que coerência. Aí fica tão quente que o expositor vira a pessoa mais maravilhosa do mundo. O dirigente, o médium, meu Deus, é tudo que eu sonhava de encontrar na vida. Daqui a 2 anos, daqui a 2 anos os conceitos são todos mudados. Mas é o exagero. Exagero. O frio em excesso é o que vai empedrar o coração. Ele vai empedrar o coração. Aí o indivíduo pode se tornar incorrigível, insensível. Eu estava essa semana brincando ali com o livro Nos Dramas da Obsessão, da Ivone Pereira, do Dr. Bezerra, né? Porque na atualidade a gente fala muito bem dos médiuns, né? Os espíritos ficam esquecidos. Então agora os livros é do Chico, não é do Emmanuel mais não.
Então eu não posso cometer o mesmo erro, né? O livro não é da Ivone, não. O livro é do Dr. Bezerra e a Ivone foi o médium. Dr. Bezerra fala no primeiro capítulo, ele faz um tratado sobre a loucura. E ele vai trabalhar um atendimento no centro espírita com entidades que ele trata como incorrigíveis. Que o espírito pode entrar nesse patamar. Aquele grupo desta obra, espíritos que estavam há mais de 500 anos vibrando na mesma faixa de intolerância, de fanatismo e de fundamentalismo, que você citou aqui agora para mim. Foram envolvidos no século XVI na Inquisição na Espanha, como judeus na época, e vieram durante todo esse período num processo de profunda dose de intolerância, de perseguições, de obsessões. Então eles são tratados como incorrigíveis. Como que é a técnica dos espíritos com os incorrigíveis? Allan Kardec apresenta para nós, no Livro dos Médiuns. Os benfeitores se afastam. Eles não abandonam o indivíduo, mas eles se afastam. Porque o indivíduo não quer. O indivíduo não está disposto. Vocês já pararam para pensar que festa que significa para os benfeitores a nossa vinda aqui no estudo do Apocalipse? Esse esforço que cada um aqui fez para chegar aqui, isso é plenitude nos céus. Há muito tempo. Quantos séculos que eles estão pelejando com a gente e a gente não quer? Então, isso é importante. Aí, o André Luiz, no livro, em toda a sua obra, ele corrobora com essa reflexão quando diz o seguinte, que as trevas, elas se ajustam com as trevas. A intolerância, o excesso que se dá, né? A paixão é o quê? Qual que é a definição da paixão? Abuso de que se cresceu à vontade. Questão 907 do Livro dos Espíritos. Então a paixão é abuso. O incorrigível é um apaixonado. Concorda, Gino? Passional. Então é necessário a gente trabalhar com calma para não precipitar. O Júlio começou falando sobre o materialismo, que caracteriza o excesso aqui pela riqueza que esta produção, tanto do pó terapêutico quanto da lã, trouxe para essa cidade. No ano de 61 da era cristã, essa cidade foi destruída por um abalo sísmico, tremor de terra. As 6 igrejas anteriores foram reconstruídas. Foram as 6? Foram as 6, né? Ou todas? Algumas, não foram todas. Algumas das igrejas anteriores que nós estudamos, elas foram reconstruídas com a ajuda de Roma. A igreja de Filadélfia foi Tibério César que a levantou. Esta igreja aqui não precisou de ajuda de Roma. Ela tinha poder monetário para ser reconstruída. Então, você quando falou das questões materiais, a gente associa muitas questões materiais com dinheiro, posses. Mas não é só isso. A palavra materialismo, ela envolve paixão, excesso, não é só dinheiro. Então, por exemplo, nós estamos aqui lidando com a doutrina espírita. A doutrina propõe que a gente trabalhe com o necessário. O necessário é o suficiente. A gente não escuta esses conceitos aqui dos filósofos, que o homem mais rico do mundo é aquele que menos precisa das coisas do mundo. Não é assim? Agora observe como que nós estamos sofrendo. Nós somos espíritos e estamos sofrendo por conta do excesso. Porque a gente não sabe viver com o simples. A gente não sabe viver com o necessário. E aí entra, por exemplo, nós estamos aqui falando do mesmo assunto. Mas eu ainda, o culto, o que me dá prazer é o culto ao meu corpo. Eu estou trabalhando pela doutrina espírita, mas a minha vaidade é intocável. A gente não pode passar batom, viu?
Vou passar perfume. O Arnaldo que conta que quando Meimei chegou a primeira vez, ela tava com aquele batonzão que ela usou. Aí o Arnaldo só olhou pra Meimei e pensou. Aí a Meimei olhou pra ele e falou assim: aqui a gente usa batom também, Naldinho. Nós não estamos falando o cuidado, o querer vestir uma roupa nova, uma coisa bonita, agradável. Não é isso que eu estou tratando. Eu estou falando do culto ao corpo. O que vale é a minha imagem. Isso é materialismo. Em detrimento do espírito, eu quero o prazer do mundo. Está errado você ter o seu momento de alegria? Não, isso faz parte. Todo mundo precisa de ter alegria. A alegria faz parte, os espíritos sorriem. Lá não fica aquele contexto de espírito encarrancudo no mundo espiritual, não. Eles brincam uns com os outros, etc. Eles têm. Nosso lar não tem o domingo na praça? Aqui, não é só aqui não, lá também tem domingo na praça. É lógico que a praça lá é mais bem frequentada, né? Pelas ideias, pelos comportamentos, a musicalidade, lá no Lago Azul, lembra? No Lago Azul lá que fica. Imagine, vocês vão achar que lá eles vão escutar alguns barulhos que são tidos como músicas aqui. Não, lá é outro patamar. Lá estão discutindo a 21ª nota musical. Aqui são 7, não é? Então eles não estão na 14ª, não, eles estão na 21ª. Então é outro patamar, mas eles vibram. Agora, quando a minha vida aqui passa a ser, o foco dela é turismo, não vou à reunião hoje não. Por quê? Tem uma grande festa para mim. A reunião acaba 9. As festas atualmente começam às 11. Vai depois. Mas não, acha que o hospital pode fechar. Quer ver o que é materialismo? Eu venho para a reunião. Quando a reunião dura 1h30. Na metade da reunião eu já estou olhando para o relógio. E eu estou dizendo isso para trabalhador. Não estou falando para o público não. Que o público que fizer para nós está ótimo. É trabalhador da casa que está aqui aplicando passe, acabou o sistema de passe, a primeira coisa é montar no 18 e ir embora. 18 é na roça, a gente falava que é o porco. Aí ele monta no porco e vai embora, porque não tem mais passe para oferecer. A reunião está todo vapor, os espíritos estão trabalhando, mas isso é materialismo, Gino. Passa o microfone para o Gino. Vamos ouvir o Gino. Eu quero que ele fale do morno. Pode falar do morno para nós, Gino. Você abriu a boca, meu amigo. Agora tem que... O selo do Apocalipse vai lá na testa. Não, esse é um comportamento. É um comportamento morno, né? Que eu não estou engajado, né? Não tô. E essa questão do frio, do quente, do morno, pode ser também a questão do mérito. Tem mérito em ter água quente, tem mérito em ter água fria. Teve uma ação para que a água ficasse quente, uma ação para que a água ficasse fria. A água morna é fácil. É só você misturar a água quente com a fria, né? A água morna é fácil, é só você misturar a água quente com a fria. Não teve uma ação, né? Para poder uma atitude, não teve mérito, né? É verdade. Eu não posso perder a brincadeira, né? Eu perco um amigo, mas não perco, né? Porque aí eu ia brincar com você que será que água morna em pedra fria tanto bate até que aí você podia discutir depois até que esfria. Vamos lá, Gil. No versículo 16, assim como porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nós temos aspectos importantes aí desse vomitar-te-ei da minha boca, porque do ponto de vista interior, porque nós estamos aqui, evidentemente que quem está narrando o Apocalipse é Jesus, que o apresenta para João. Mas nós aqui também podemos e devemos considerar como sendo
Cristo interno, o eu sou, que identifica as suas complicações, identifica o seu estado dúbio e alija da sua intimidade esse componente que já não atende mais. E no nosso caso de religiosos, embora muitos não queiram considerar o espiritismo uma religião, no nosso caso de religiosos aqui espíritas, a questão é a da vivência. Eu só vou conseguir expulsar da minha intimidade um padrão inadequado, que eu já identifico como sendo descontextualizado pela vivência. Então, a questão que se coloca para nós é a questão que os espíritos abordam no Livro dos Espíritos. Por que os maus proliferam? Por causa da timidez dos bons. Então nós não podemos mais permanecer nesse terreno. Porque nós temos aqui uma questão, por exemplo, o religioso certinho, puritano, paga os impostos. O fariseu. Chega certo no horário no trabalho, certo? Mas ele não se envolve. Uhum. Ele não se envolve com a coletividade. Ele no prédio, ele não quer nem saber quem que é o vizinho da frente, quem que é o vizinho do lado, paga os impostos, vai na igreja, cumpre as suas obrigações. Então esse é o religioso tímido. E eu pergunto, Jesus era tímido? Na sua atuação na Terra? Então a questão da vivência, identificando valores inadequados e partindo para uma exteriorização, uma exemplificação adequada, porque o exemplo é que arrasta. Tem participação. E o outro aspecto interessante que nós podemos considerar também é a alusão, inclusive, até a retirada do contexto. Por que nós encontramos na codificação, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no livro A Gênese, a informação de que os espíritos que não têm um determinado padrão moral vão ser exilados? Então é retirada do contexto. Serão vomitados embora pela misericórdia para mundos onde os padrões frios são adequados. Porque o padrão frio, que nós mantemos o padrão frio na nossa intimidade, embora já tendo o valor de quente, no mundo primitivo ele é quente. Ele vai ser útil, de alguma forma. Então nós temos alusão ao quente, que é o fogo da consciência desperta. O batismo do fogo. O batismo do fogo ativando as entranhas para fazer essa seleção adequada do que nós precisamos de mudar. Porque nós não somos espíritas por acaso na sociedade hoje, não. Nós não somos espíritas por acaso. Nós temos uma tarefa de apresentar ao mundo coisas diferentes do que temos visto. Coisas diferentes do que temos visto. Seu fermento, nós estamos falando aqui de espíritas porque nós somos espíritas, mas em tese, todo cristão deveria ser um fermento positivo, segundo o que Jesus recomenda e exemplifica. Porque nós temos o materialista religioso. Uhum. Esses elementos aqui da igreja de Laodiceia, eles forneciam 20 quilos de ouro por ano para a igreja de Jerusalém. Bem lembrado. 20 quilos de ouro por ano para a igreja de Jerusalém. No mundo estavam bem, né? No mundo estavam bem. Mas acontece que é o que acontece hoje. Nós temos aí, não estamos querendo fazer críticas não, mas nós temos templos suntuosos, templos espetaculares. E o povo com fome. O povo com fome. E muitas vezes o templo suntuoso com contribuição de quem não tem dinheiro para comprar remédio.
E esses dias, Beto, amigos que nos acompanham, vi uma postagem tem uma igreja, não vou citar o nome da igreja, mas é importante nós citarmos isso aqui. Tem uma igreja uma dessas igrejas que, infelizmente, estão enviando o nome dos que não pagam o dízimo para o Serasa. Tô lascado. Você está pagando a contribuição das FIAC direitinho aqui? O Serasa. Para nós vermos o nível que a nossa religiosidade materialista no mundo está tomando. Contrato. Sem entrar no mérito. Até para mandar o nome para o Serasa, no mínimo você tem um contrato assinado com contribuição. Não regiamente paga, seu nome vai para o Serasa. Mas isso não é o nosso foco. Sim, eu estou dando um exemplo do nível da religião na Terra. Porque a grande maioria esmagadora dos habitantes da Terra são religiosos. Maioria. Olha como que o mundo está. Isso é um mundo de religiosos? Temos aqui um comentário, até para quebrar um pouquinho. É porque essa parte ela densifica o estudo. E é natural, porque nós estamos também aqui discutindo questão da justiça, escrúpulo. Nós estamos falando aqui de condutas, de ética. Eu estava conversando aqui mais cedo sobre ética, né? Sobre ética. Que no mundo atual, você, na sua profissão, se você tem um médico que, por exemplo, ele faz uma prescrição que na sua concepção não é a correta, para você é um grande desafio lidar com uma situação dessa. Você vai falar para o paciente que o médico de lá errou? Qual que é a sua postura ética nisso? Não é verdade? Você tem que agir com sobriedade. Se ele quer o seu parecer, você tem que saber como colocar uma nova visão sem denegrir o comportamento do outro. Isso é ética. Não é verdade? Você não tem um código de ética. Então, nós, como religiosos, uma grande discussão que permeia até no nosso meio espírita, é um pouco parecido com o meio acadêmico, profissional. Porque, por exemplo, a gente pega a história do cristianismo. O que os homens fizeram ou fizemos com o cristianismo? Nós corrompemos, nós materializamos o cristianismo. Jesus não veio fundar religião nenhuma. Jesus veio trazer uma filosofia de vida que tem um objetivo, um ângulo da religiosidade, que é a nossa comunhão com Deus. Só que durante milênios foi se estabelecendo regras, doutrinas, dogmas para materializar essa escada para o céu. Certo? Foi importante, como continuará sendo por muito tempo, essa materialidade. O Apocalipse é uma mensagem que bate na porta daqueles que estão já adquirindo maturidade para começar a demolir essa escada, a pulverizar o templo, a se desvincular dos homens, no sentido que os homens sejam representantes superiores de Deus na Terra. Esse é o nosso desafio. Como que você faz isso? Desmontando a sua estrutura mental materializada. Aí, quando você começa a trabalhar nesse sentido, você vai vendo que o templo é importante, as regras são importantes, e os homens são importantes ocupando os cargos que eles ocupam. A institucionalização da religião em muitos lugares é fundamental para manter a ordem. Eu estava fazendo um estudo quarta-feira da Carta de Paulo, uma contribuição valiosíssima de um companheiro que disse assim, porque eu vi que começou a rolar uma polêmica e eu saí dessa polêmica, porque eu não sou polêmico, eu não posso me vincular a polêmicas.
Eu não estou aqui para discutir sexo dos anjos. Eu estou aqui para pensar na melhor maneira de construir a minha evolução espiritual. Então, quando tem polêmica, a gente vê que é desnecessária. Ela é desnecessária porque ela não agrega. Aí o companheiro disse assim, eu estudava Paulo, que Paulo de Tarso foi aquele que bateu contra o sistema. O sistema judaico. Ele bateu de frente contra a circuncisão, etc, etc. E que nós, como estudiosos de Paulo e do Evangelho, nós temos que bater de frente contra a tudo que está errado. Eu falei assim, peraí, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Existem pessoas que reencarnam para serem polêmicos, para bater de frente contra o sistema. Existem outros que já não têm essa necessidade mais, porque já começam a entender que tudo que está aí está certo. Nós citamos o Flacos, qual foi? Eu te mostrei, eu estou em dúvida se é nos domínios da mediunidade, que começa o livro com a palestra do Espírito Flacos. É libertação, eu te mostrei esse texto. O livro começa com uma palestra. Estudem essa palestra. O Flacos fala assim, eu vou repetir o que eu falei no início, que os espíritos da luz, espíritos do alto, eles não descem à terra para confrontar os homens. Isso não é papel de benfeitor espiritual. Então, centro espírita que tem espírito se manifestando, falando como que os homens têm que se comportar, é um centro espírita que precisa de rever seu conteúdo, seu contexto. Tem que rever o seu estatuto. Espírito superior vem aqui dizer assim, existe possibilidade, estude e faça. Porque o mal bate de frente com o mal. Se nós estamos batendo de frente, é porque nós estamos muito mais vinculados à treva do que à luz. Lá na sua casa você tem um filho. Qual que é o desafio do pai? Aprender a mostrar o melhor caminho. Qual que é o segundo desafio do pai? Entender que ele, o pai, não é o caminho. O caminho é do Cristo. Então, o papel do pai também é entender que o filho tem que seguir os próprios passos. E que não é na base da pancada que você vai convencer quem quer que seja. Jesus não fez isso. Desculpem, gente, eu estou abrindo esse contexto porque tem a ver até com a próxima participação. Então, voltando à quarta-feira, nós não estamos aqui. Aí o companheiro falou assim, porque no movimento espírita tem muitas coisas erradas. Tem muitas revelações aí que você vê que são coisas de médiuns alucinados. De médiuns obsedados até na última ponta do cabelo. E você vê o indivíduo no microfone, ele fala com desenvoltura, é polido, convence. E observe que geralmente são aqueles que mais populosos ou mais procurados são. E se você for ver quem procura, são neófitos, que muitas vezes ficam aguardando espetáculos, novidades. Aí o companheiro disse, mas vocês têm que falar. Eu falei assim, nós temos que falar? Isso não é papel nem de federativa do movimento espírita. Eu trabalhei em federativa há 20 anos. Quantas vezes nós entramos em cada situação difícil que o pessoal quer resposta pronta? Só me desculpa, meu amigo. A minha visão ela tem que ser do todo. O movimento espírita no Brasil é um Brasil continental. Cada centro espírita vai se comportar do jeito que ele entende que seja o melhor. E não compete às federativas agirem como a estrutura é do papado, das dioceses, a estrutura, por exemplo, da igreja. É diferente o movimento espírita. A célula mais importante do movimento espírita não é a Federação Espírita Brasileira, nunca foi. A célula mais importante do movimento espírita é o Centro Espírita. Que não é nem FEB, porque a FEB acaba sendo um centro também. Mas o Conselho Federativo Nacional, desculpem, eu estou falando de estrutura, mas é para a gente entender.
O Conselho Federativo Nacional é um encontro anual que reúne os dirigentes de todas as federadas. E lá se discute propostas que são, teoricamente, apresentadas pelos centros espíritas. Então, se a FEAC descobre uma maneira legal de trabalhar, a FEAC trocando experiência com outras casas espíritas, e chegando lá na União Espírita Mineira, o papel da União Espírita Mineira é levar como uma proposta para o movimento espírita. Agora, não necessariamente o que é bom aqui na FEAC vai ser bom ali no Maria Nunes, aqui no bairro do lado, vai ser bom ali na casa de Sheila, na Floresta, porque somos pessoas diferentes, somos públicos diferentes. Agora, uma coisa que não deve mudar jamais, e por isso é que a base do espiritismo é a codificação espírita. O que sair da codificação espírita, põe o pé atrás, porque está errado. Então nós não estamos para falar aqui que fulano está fazendo errado, que tem centro espírita falando errado. Nós estamos aqui para dizer o tanto que é bom estudar o Apocalipse de dentro para fora, porque aí você cresce e você vai selecionar o que é bom para você. Qual o canal que você vai sintonizar? Qual o grupo de estudo que tem a ver com você, que te alimenta? E se prepare, porque esse grupo que está aqui amanhã não é esse grupo, será outro. Porque a gente flutua, a gente aprende. A gente muitas vezes, né? Eu conversava essa semana aqui, que eu sou o que mais divulgo, mais aqui na casa, né? Porque eu vim de movimento de unificação. Eu sou o que mais bato na tecla que a turma tem que ir embora. Aí teve um dia que o companheiro falou assim: o Casalberto, assim você vai esvaziar a FEAC. Eu falei assim: então significa que um dia, se não tiver ninguém, a gente fecha a porta. Porque já cumpriu a FEAC a missão dela. Agora eu vou ficar aqui. Não, é a FEAC, é aqui que é o bom. Eu estou rasgando todo um procedimento de evolução e de libertação. Olha que manifestação do Daniel Rosa de Assis de Goiânia. Muito obrigado, amigo. Assim como na igreja do Apocalipse, hoje nos centros espíritas, entre o quente e o frio, existem mais ativos fazendo o cristianismo redivivo ou passivos na iluminação espírita? Olha que pergunta. Vocês pegaram aí? Captaram? No movimento espírita. E por isso que eu falei, existem mais aqueles que estão fazendo cristianismo, vivendo mesmo em essência, ou mais existem aqueles que estão trabalhando na iluminação espírita. E eu entendo que a palavra iluminação aqui ele quer dizer mais na divulgação espírita. Se vocês me permitem, eu gostaria de arriscar, que aí é só arriscar. Eu arrisco que a maioria está procurando a vivência do espiritismo, do cristianismo. Eu penso que ele pode estar fazendo alusão também ao processo passivo da iluminação. Manda. Em que o elemento fica... Ele quer se iluminar, mas não se envolver com a complicação. Porque tem muita gente que não frequenta centro espírita. Não, o centro espírita é complicação e tal. Então ele está se alijando do processo de iluminação autêntico. Ou seja, eu não preciso do centro espírita para que eu continue o processo. Porque, por exemplo, o elemento sonoro que dava esse exemplo é fantástico. O elemento, hoje em dia, não tem como mais o elemento querer se iluminar em posição de flor de lótus no alto do Tibete. Ele tem que fazer isso dentro do ônibus. Sem dúvida. Dentro do metrô, lotado. Ou seja... Nós temos que nos iluminar na interação com o próximo. Não é só lendo. Como é que eu vou me iluminar na interação com o próximo? Então, Jesus tem uma passagem fantástica de Jesus que muita gente não atenta para os detalhes, que é da mulher hemorroíça. Fluxo de sangue de 12 anos. Não, Jesus estava acossado pela população, todo mundo apertando, e a mulher puxou ele por trás assim e saiu dele o quê? Uma virtude. Não é? Quando nós estamos dentro de um ônibus lotado, alguém pisa no pé, o que sai dentro da gente? É uma virtude? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Muito obrigado. Não é isso? Então, é nesse nível. O elemento pisou no meu pé, lógico que eu vou sentir, mas que eu me contenha, que eu seja paciente. Ele não viu.
É o cristianismo dinâmico do dia a dia. Não, papai. De eliminar a complicação. Assim eu me ilumino. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, aliás, o Mecanismo da Mediunidade é um livro que é muito pouco estudado por nós espíritas. Mas o André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, quando fala da matéria mental, pensamento do Criador, pensamento da criatura, logo nos capítulos iniciais, ele nos fala da física da iluminação. Que é uma coisa extraordinária. Ele nos fala no processo de iluminação interior, quando que ele se dá na vida prática. Então, quem tem o livro Mecanismo da Mediunidade, consulte lá os capítulos iniciais. Pensamento do Criador, pensamento das criaturas. André Luiz nos ensina lá em que circunstância, em que situação que nós começamos a nos iluminar. É muito interessante, que existe uma física de partículas, do processo de iluminação. Então é muito interessante isso, porque o meio em que o cristianismo tem que estar presente é no meio da vivência, da interação, das relações interpessoais, eu me portar com ética com os companheiros espíritas. Estou ativando a minha luz. No acolhimento fraterno, estou ativando a minha luz. Eu vou para a campanha do quilo. Eu vou para disposição de sopa, mas eu estou lá preocupado com o elemento que está encostado no meu carro, ou com o menino que está fazendo algazarra. Eu perdi a oportunidade de me iluminar. Eu estou levando a sopa, estou granjeando uma porção de amigos ali, mas eu não estou me iluminando. Eu sou o religioso materialista, que eu estou preocupado com o meu carro ali, meu sapato engraxado. Então, essa é a dimensão que nós temos que aplicar ao cristianismo, né? Eu queria, se vocês me permitem, só para a gente voltar aqui para o contexto, do vomitar-te-ei da minha boca. Interessante, porque eu vomitar-te-ei da minha boca. Você colocou aqui na anotação que o estado morno é como sendo a perda de um processo consciente de evolução. Esse é um apontamento do nosso irmão Honório que eu registrei lá dos estudos dele. Então, olha que interessante. Então, todas as vezes que a gente perde a consciência desse processo evolutivo, automaticamente nós vamos viver uma situação que vai trazer de volta, que vai nos alertar, que vai reagir quanto a essa perda de consciência. Olha que interessante como é que a vida funciona. Porque Deus conversa conosco o tempo todo, através dos homens, através da nossa intuição. Então, muitas vezes você está num diálogo, quem está estudando o Evangelho, à luz da doutrina espírita, está atento. Você está conversando com a pessoa, procura sempre observar o que ela está te falando, porque tem ali, ela está te contando, ela está falando o que está acontecendo lá no bairro do lado. Mas entre palavras, ali tem um ensinamento, que pode ser um ensinamento para te chamar a razão, para te fazer repensar comportamentos. Porque o vomitar-te-ei, ele tem a ver com a reação que vem de dentro para fora, de acordo com o reflexo, como a reação que vem de fora para dentro. Então você está pisando na bola, você está conversando com o indivíduo lá no posto de gasolina. Aí do nada o cara começa a te falar de um assunto, aí do nada você lembra de um outro problema que você está vivendo. Presta atenção no que ele está falando. Use essa técnica. Só estou dando uma dica, com todo respeito. O que esse indivíduo está me falando? Olha para ele como um médium. Que costuma o seu mentor espiritual usá-lo para te dar um recado. Só que ele está falando da festa do bairro, que está acontecendo do outro lado.
Mas na realidade ele está te contando algo que está acontecendo na sua intimidade, que está embutido. Então esse vomitar-te-ei, o vomitar-te-ei é a vida, muitas vezes, de fora para dentro, que está nos chamando a atenção. Como pode ser o vomitar-te-ei, nós mesmos que estamos regurgitando, mandando para fora o que não presta. O organismo não funciona assim? Vai no excesso que o organismo vai pôr para fora. Você está passando por uma disfunção X, né, Luiz? O organismo não é um processo reativo? Tem alguns mal súbitos que causam vômito, não é isso? Então é o corpo que está gritando. O nosso psiquismo funciona assim também. Aí você começa a entrar numas faixas, aí muitas vezes você começa a sentir como se tivesse saindo até miasmas, mazelas, negativismo, né? Bacilos, vibriões espirituais, porque você está mal intimamente, está pondo para fora. Então nós devemos analisar com muito carinho como que a providência divina nos ajuda nesse despertamento, porque o nosso tema é aprendendo a se posicionar na vida. Aprendendo a se posicionar. O tempo todo estamos aprendendo a nos posicionar. Chega um convite, como é que eu vou reagir a esse convite? Muitas vezes o convite chega geral, mas em determinados momentos ele chega no particular. Bem-aventurado quem atende o convite. Não é isso? Não é isso? Então, caminhando aqui, vamos caminhar mais um tiquinho? O versículo 17 diz assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, é miserável, é pobre, é cego e é nu. Esse versículo é de uma beleza, porque aqui o Cristo está dizendo assim: como é que você está falando que você é rico? Que presunção que é essa? Quem você está pensando que você é? A proposta do Evangelho, ela o tempo todo nos conclama para sermos humildes, para sermos sensíveis. Porque, olha, vamos falar do corpo. Você pode dizer que você vai estar vivo daqui a meia hora, Gino? Aí o Gino já me chamou a atenção. Não, meia hora está muito. Pode ser 5 minutos. Né? Ó, né? Graças a Deus temos um doutor aqui. Se tiver um problema aí... Ó, Luiz. Vamos chamar o SAMU. Mas, ou seja, a gente não pode pensar que nós temos o poder. O poder é divino. Nós não temos domínio sobre a vida. Se tiver que desencarnar, vamos desencarnar. Lembrando que a cidade era rica. Agora, a sequência que é muito legal. Que ele fala: sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Nós podemos afirmar que nós não precisamos de nada? Gente, isso encaixa até na hora que você está conversando com uma pessoa. O indivíduo conversa como se ele fosse o dono absoluto da verdade. Espera aí! O Cristo está dizendo assim: vamos devagar, porque não sabes que és um desgraçado. O que é o desgraçado? Está sem a graça. E o que é a graça? A graça é misericórdia em ação. Deu aí? Então, misericórdia em ação. Então, se não há misericórdia, porque o nosso processo evolutivo, ele se respalda, ele se apoia na nossa capacidade de interagir com o semelhante.
E para agir com semelhante, nós precisamos de trabalhar com misericórdia. Se não há misericórdia, nós estamos desgraçados, sem a graça. Estamos alijados do processo. Nos alijamos. Você colocou muito bem. O nosso... Porque quem tem misericórdia é quem exterioriza a misericórdia. Esse é que tem a misericórdia. E aí eu vou voltar no que você falou. Você falou uma coisa aqui, poxa, extraordinária. O religioso que se furta da iluminação. Exatamente. Ele se julga iluminado. Ou seja, ele se basta lendo um livro, ele se basta vindo à reunião espírita, frequenta a casa espírita e está bem. Não é isso. A iluminação, ela tem a ver com o estudo. Isso eu falo para os meus filhos o tempo todo. Ontem a minha filha sentou... Posso contar? Pode. É público, mas posso contar? Minha filha, ela virou para mim e disse: pai, o senhor vai adorar uma amiga que eu encontrei lá na escola. Eu falei: por que, minha filha? Pai, ela lê 5 livros por semana. Eu falei assim: me dá o telefone dela. 5 livros por semana, pai. E ela me emprestou esse livro aqui. Ô pai, e olha, e ela me deu 4 dias para ler. Eu falei assim: agora me dá o e-mail, o endereço, traz ela para jantar aqui em casa. Essa é uma amiga extraordinária. Porque como que nós podemos falar em iluminação se o livro fica longe do nosso coração, das nossas mãos? Mas a iluminação não pode ficar circunscrita ao livro ou à prece que você faz. A prece faz parte, mas os espíritos, eles estimulam muito mais a prece operacional. Você não tem gente que fala para mim: eu não tenho tempo de orar. Mas você vai olhar, ela está o tempo todo dentro do hospital, cuidando de pessoas. Que prece mais extraordinária do que essa, amigo? Ela não tem tempo de pensar bobagem, que ela tem que estancar, ela tem que cuidar, medicar. Isso é oração. Esta é a grande devoção. Então, aí eu já acabei falando, que eu ia falar só da prece, né? Não falando oração natural, é pensamento e vida. Pensamento e vida. Então, a mãe que está cuidando do menino, do bebê, ela está em oração. Esse trabalho é o trabalho da iluminação, que já monta todo um arcabouço protetor. Espírito inferior, para entrar ali naquele momento que a mãe está amamentando o menino, ele não entra, porque ela está sob a jurisdição de Maria Santíssima. Porque é o ato sublime do amor, né? Está amamentando. Porque ela só não pôs no mundo, não, ela está cuidando. Ela está doando de si. É isso aí. E quem doa de si, doa tudo. Doa de si, doa tudo. É o óbolo da viúva. Você falou da mulher hemorraíça, do fluxo de sangue, para quem gosta do outro título. Ela tinha 12 anos que tinha um fluxo de sangue constante. 12 anos. O número 12, ele é representativo, porque o número 12 representa todo um processo de elaboração mental efetivado. Então nós temos os 12 apóstolos, as 12 horas do dia. O número 12 é o número da universalidade. No caso dela, tinha 12 anos que ela estava vivendo um processo de depuração. O sangue estava escoando. O sangue estava escoando. E se o sangue estava minando ali, o organismo estava trabalhando intensamente para recompor. O Honório, certa feita, me falou num estudo lá no Grupo Emmanuel, um pensamento que eu achei um dos mais extraordinários, que até hoje eu quero refletir sobre ele. O Emmanuel, no livro Consolador, fala que a mulher, em termos de mediunidade, ela está muito à frente do homem. Pela própria estrutura, pela própria dinâmica do psiquismo
e pelo próprio processo que o corpo da mulher oferece para o espírito que está reencarnado como mulher. E sem entrar em detalhes, mas o processo da menstruação, do ciclo menstrual, ele é um processo que auxilia extraordinariamente a purificação do perispírito. Porque o sangue, ele é gerenciado, não é? Na sua estrutura psíquica, não é? A ligação perispírito e corpo físico se dá pelos plexos nervosos e pela corrente sanguínea, ok? Então o corpo é mata-borrão, o corpo é para purificar o espírito. A doença aqui é para tirar a mazela do corpo espiritual, certinho? Então imagine a mulher passando por todo o processo de uma verdadeira metamorfose, uma transmutação do seu sistema, da sua corrente sanguínea mensalmente. Ali é purificação. Esta mulher tinha 12 anos que estava vivendo um processo de maturação de uma mazela. Então, quando ela atinge Jesus, Jesus tem 12 anos que está dizendo para ela: vinde a mim, mulher. Que é o sentimento, né? Vinde a mim, sentimento. Vinde a mim, que estáis cansado, sentimento. Sobrecarregado, sentimento. Que eu vos aliviarei. Agora a gente acha que a gente vai em Jesus só porque saiu de casa e veio no centro. O ir ao encontro de Jesus é um processo. É um processo de interação mental, sentimental, e que se dá no tempo. São encarnações, são etapas. Então, quando ela, nos 12 anos, toca em Jesus, e Jesus fala: quem me tocou? Foi Pedro? Foi Pedro? Tinha que ser Pedro. Tinha que ser Pedro. Não podia ser Tiago. Não podia ser João. Tinha que ser Pedro. Pedro. Petros. Petros. Aí é a lei pétrea. É a lei pétrea. É a cláusula pétrea. Ela é indestrutível, ela é inquestionável. É ela. Pedro representando aquele ápice da maturidade de todo um processo. Cada apóstolo tem um símbolo. Pedro é aquele que tem mais maturidade, que trabalha para domar as próprias impulsividades. Pedro não é espírito perfeito, tá bom, gente? Pedro é o símbolo da maturação, e por isso ele foi escolhido por Jesus para ser o líder da comunidade. Não é edificar a igreja, não, tá? A igreja aí é adulteração, é conforme os interesses daqueles que queriam igreja. Pedro representa a maturidade espiritual que vai gerenciar todos os outros arquétipos. Ela chegou no ápice. A doença tem um tempo. A virtude tem o seu tempo para ceder para outras virtudes, como o vício para ceder para a virtude. Então ele fala: eu senti, né? Eu senti, saiu uma virtude. Virtude? Que virtude? Você vai falar isso no curso de passe? Você vai ser um médium, doou ectoplasma. Ok. Mas ali é a conquista da mulher. É a conquista do ser. É o processo evolutivo que entra em comunhão com o Senhor, e o Senhor consolida isso, homologando. Amém. Mas por que ele perguntou para Pedro? Pergunta por que ele perguntou para os discípulos. Ele não sabia que ali estabelecia um processo, consolidava um processo? É lógico que ele sabia. Mas ele pega aquela história para dizer para os outros que estavam dormindo, como ele está falando para nós. Entenderam aí? Porque isso não é para revelar para o mundo. As suas conquistas não é para você sair contando para ninguém. Aliás, não dá para contar. Isso é seu. Como é que você vai explicar que você está feliz? Eu estou feliz. Por que você está feliz? Ah, meu filho, tem milhões de anos para trás aí para me ter que explicar
os detalhes, mas eu estou feliz. Eu consegui, quando você está conversando com alguém, que se a pessoa vem com uma espada e você intimamente, vibracionalmente, você dilui aquela espada, você transforma aquela espada em flor. Ou você usa a flor, mesmo que ela te machuque, você pega o espinho daquela flor e vai tecendo a sua futura coroa. A coroa de espinhos do Cristo. Mas a gente olha para quem está nos atacando e fala, olha lá, olha lá, olha lá. Não é assim. Por que ele está te atacando? Ele não sabe. Mas você precisa. Ele não sabe, mas você necessita. Nada acontece por acaso no universo de Deus. Ai, gente. Quer concluir? Nessa passagem da mulher hemorroísta, acho que cabe aqui um pouquinho que quando você falou de Pedro, né? E Pedro se manifestou, ou seja, muitas situações na vida a gente acha que está dominando tudo, que sabemos tudo, mas na verdade temos muita coisa ainda a aprender. Então assim, eu acho que eu sei tudo e nada tenho, aí ele vem falar que eu, na verdade, eu não tenho nada. Pedro, naquele momento, ele achava, ele tinha estava ao lado de Jesus, dominando quase tudo. Mas, na verdade, perante Jesus, ele não sabia nada. Ele se manifestou numa situação que ele achava como assim. Ou seja, ele não compreendeu o que estava acontecendo. Então, vivemos sempre essa realidade. Não devemos nunca achar de que sabemos tudo, né? De que, por estarmos estudando a doutrina espírita durante 30, 40, 50 anos, não achar que já conhecemos todo o processo, que já dominamos toda a realidade, que já dominamos todo o conhecimento. Na verdade, sempre aparecerá uma situação que vai nos mostrar, olha, tem muita coisa para caminhar, muita coisa para aprender. Bom, gente, semana que vem nós vamos começar o estudo a partir do versículo 17. Porque o versículo 17, ele praticamente é a interseção, ele faz a junção desta carta que na realidade ela se divide em duas partes, né? Primeiro, a alertiva, não é? Essa condição aí da gente entender que precisamos ser humildes. E a segunda etapa, vem o conselho. Aí já vem para nós uma dinâmica operacional. Por isso que o versículo 18 vai dizendo assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Então ele vai falar do fogo, do ouro da terra, e vai falar do ouro do Espírito, que é provado no fogo. Extraordinário. Extraordinário. E eu já antecipo, se eu desencarnar, eu não vou voltar aqui semana que vem. Eu já deixo tarefa para vocês, porque esse versículo 17 vai nos remeter à carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos ver como que os textos têm uma singularidade, uma simetria, uma consonância perfeita entre o que o Paulo disse e o que Jesus está falando aqui no Apocalipse. E só com um detalhe, né? Paulo escreveu a carta e o Apocalipse foi escrito muito tempo depois, né? A gente verificar como que o Evangelho, o Novo e o Antigo Testamento se encadeiam de uma forma sublime. Por isso é que, em termos de livro, a Bíblia Sagrada é incomparável. É incomparável na sua perfeição. Com todo respeito a todas as outras escrituras sagradas que se desdobram em outras religiões. Entendam bem, porque aqui não há nenhuma alusão partidária, ok? Todas as doutrinas apresentam facetas da revelação divina.
e nós as admiramos e somos irmãos de todos os seus profitentes. Eu agradeço a presença de todos, a participação, o estudo foi muito envolvente para todos nós, que a espiritualidade possa nos inspirar para que a gente saia daqui e vamos buscar a iluminação, convivendo com os nossos pares. O espírita tem um compromisso com a sociedade e devemos olhar para a sociedade como um grande laboratório. Então, contar as notícias do Evangelho é encantar as pessoas com as boas atitudes e não sair por aí pregando religião, porque muitas vezes nós nos tornamos uns chatos. Mas é falar de Jesus como a mão que se estende, o ombro que ajuda a carregar, não é verdade? A boca que procede ou que emite boas frases, que edificam, enfim, que a gente possa levar a paz do Senhor, porque o mundo, nesse momento, precisa de muita ética, bom senso, equilíbrio e fraternidade. Agradeço a presença de todos os amigos do chat, os irmãos da Rede Amigo Espírita, agradeço ao Júlio, Luiz, Gino, todos vocês, a equipe, Denise, até a próxima semana. E nós vamos... Hoje, se vocês me permitem, eu gostaria de convidar o Gino. Gino, você vem aqui na frente fazer a prece final por nós, por favor? Amado Jesus, aqui estamos agradecidos mais uma vez pelo estudo do Teu Evangelho, pelos valores e subsídios que nos são dados para a autorrevelação de cada um. Segundo palavras de Emmanuel, nós que buscamos a autorrevelação devemos pensar que temos tudo e não temos nada, que temos a todos e que estamos sós, porque o mérito individual é que é o valor insuperável em nossa jornada. Que possamos entender cada vez mais essas palavras e esses conceitos, para que a nossa jornada seja rica, profícua e proveitosa, Senhor. Que tenhamos um bom fim de semana, que assim seja.